diferenciais deste caso clínico aqui que vocês poderiam nos dizer aqui nos comentários. E agora a gente vai ver, foi um pouquinho diferente, que ele pedia duas manobras semiológicas, tanto da palpação do baço como da palpação do fígado. Então, você deveria, na sua prova, demonstrar, certo? Além de verbalizar, demonstrar no paciente como se realiza a palpação desses dois órgãos, ok? Vamos aqui observar a seguinte palpação do baço e do fígado. Do exame físico, já pedi para o paciente deitar na maca, me posicionei à direita do paciente e vou realizar a palpação do fígado e do baço. A palpação do fígado temos duas manobras, que primeiro, que seria a palpação bimanual, onde vou pedir para o paciente descobrir todas seu abdômen, vou pedir para o paciente descobrir todo o abdômen, e vou pedir seu consentimento se ele se me autoriza ou não realizar o exame físico. Depois de feito isso, lembrando que já me lavei, então vou posicionar aqui à sua direita e vou fazer a palpação bimanual. Palpação bimanual, vou posicionar minha mão esquerda no dominante no grédio costal, e vou então com a minha mão direita e subindo até o gradeado costal. Vou pedir para o paciente inspirar profundamente e vou pedir para ele soltar e vou então palpando o fígado. A outra técnica seria em garra, onde eu vou ficar olhando em direção aos pés do paciente com as minhas duas mãos. Vou posicionar aqui no grédio costal, vou pedir para o paciente inspirar profundamente, vou pedir para ele soltar e vou então sentindo a consistência do seu fígado. Essas são as duas técnicas do fígado. Então, a gente tem a outra, que é a palpação do baço. Vou pedir para o paciente deitar do seu lado direito, em decúbito lateral direito. Vou pedir para o paciente colocar essa mão aqui na sua nuca. Essa perna vai flexionar. Eu vou estar do outro lado do paciente. Então, eu vou indo desde a sua cicatriz umbilical, indo em direção ao seu baço, vejo se é ou não palpado o baço. Também existem as duas manobras, que é a manobra bimanual. Também do outro lado, eu vou palpar da mesma forma, desde o umbigo até o seu baço, sentindo a sua consistência. Isso seria, então, as duas manobras da palpação, tanto do fígado quanto do baço. Bom, senhor Roberto, a gente realizou o exame físico no senhor e a gente viu que realmente o seu baço está aumentado um pouco de tamanho. E, bom, as alterações que foram encontradas no exame físico que realizei anteriormente: geral, descorado, anictérico, acianótico, de temperatura de 37,9, emagrecido, ausência de linfonodos palpáveis, pressão arterial de 120/80, frequência cardíaca de 90, frequência respiratória de 16. Abdômen globoso, vidros hidroaéreos positivos, vasto palpável, próximo à cicatriz umbilical, de consistência firme, pouco doloroso a palpação, fígado a 3 cm do bordo costal, e vemos um neurológico sem alterações. Bom, senhor Roberto, realizando o exame físico no senhor, a gente viu realmente que o seu baço está um pouco aumentado, então é um pouquinho do fígado. Para a gente saber o que realmente o senhor tem, a gente precisa realizar alguns exames para o senhor, tá? Quero que vocês digam aí nos comentários quais são os exames que vocês pediriam na investigação diagnóstica desse paciente. Vou dar 5 segundos para vocês pensarem, e aí vocês me enviam aqui no chat, aí em seguida eu solto novamente o vídeo. Pense um pouquinho quais são os exames complementares que vocês pediriam direcionados ao diagnóstico principal deste paciente. Os exames que a gente vai pedir para o senhor seria algumas sorologias, tá? Vou pedir sorologia para leishmaniose visceral, quero pedir para citomegalovírus, quero pedir sorologia para hepatite A, B, C, quero pedir também para Epstein-Barr sorologias. Então, aqui está falando para dar conduta. Uma sorologia importante ficou faltando aqui nesse exato momento, não sei se eu menciono depois, é para HIV, certo? Laboratoriais, também gostaria de pedir e solicitar para o senhor que a gente precisa realizar uma biópsia do seu fígado ou então um mielograma.
Tudo bem? Você está de acordo com isso? Estou de acordo, doutor. A gente tem disponível esses exames? Sorologia para leishmaniose positiva. Então foi realizado um mielograma que tem a presença de macrófagos infectados por amastigotas. Bom, senhor Roberto, as serologias que eu pedi, culturas, também gostaria de pedir culturas. A cultura está em andamento, serologias HIV negativo. Também gostaria de pedir um HIV, senhor. Sífilis, promegalovírus, Epstein-Barr, toxoplasmose negativas. Bom, a gente chega então ao diagnóstico do senhor Roberto, de leishmaniose visceral, que é popularmente conhecido como calazar. Como eu peguei isso, doutor? Bom, isso é transmitido... Qual então é a forma de transmissão da leishmaniose visceral? Antes de responder, poderia lembrar e comentar aqui nos comentários, quem lembra? Forma de transmissão da leishmaniose visceral. Gente, eu enviei aí o diagnóstico, os 4 tipos principais, né? A reação de imunofluorescência direta, o teste rápido imunocromatográfico, e a gente tem a observar, né, direto e por microscopia, o do material biológico, que é a biópsia aspirada de medula óssea, o mesmo que fizer a biópsia já faz o aspirado de medula óssea para encontrar essas formas amastigotas do parasita, né? Vai isolar, isolado por meio de cultura também. Esses são aí os principais. É muito amplo aí, gente. Quando vocês entrar, como eu sempre digo, vocês têm que jogar as coisas no Revalida em blocos. Quando vocês entrar, começar a falar sorologia, vocês falam tudo que vem na mente de vocês. Sorologia. O principal diagnóstico aí seria a esquistossomose, gente. Eu acho que aí a esquistossomose, a leucemia, né? Poderia ser também. Mononucleose, talvez um linfoma, mas a esquistossomose, ela é para diferenciar mesmo, um diagnóstico diferencial. Bem, em relação aos exames e aos exames físicos, gente, aqui o Douglas foi bem direcionado, muitas vezes porque a gente já sabe o caso que vai fazer e tudo, mas lá, como que vocês vão fazer lá no momento? Vocês vão pedir, vão jogar todos os exames na mesa, tá bem? Vocês vão pedir exame até vocês terem acesso a esses exames, porque muitas vezes você não pode falar um e ficar só esperando, você tem que ficar falando até ele começar a te entregar. Eu quero hemograma completo, eu quero PCR, VHS, quero transaminase glutâmica oxalacética e pirúvica, quero uma ultrassonografia de abdômen total, ok? Quero pedir as sorologias para sífilis, HIV, toxoplasmose, ok? Citomegalovírus. Pedir daí esses que você poderia, né, ter como diagnóstico a leishmaniose visceral, que situação. Quero sorologia para leishmaniose, quero sorologia para extossomose, quero fazer o aspirado de medula e quero biopsar esse aspirado de medula, quero fazer o exame de microscopia, quero avaliar o que eu... Muitas vezes, quando você já sabe, você pergunta, quero avaliar se tem formas amastigose de parasitas. Muitas vezes você vai falar. Quando você sabe, você já fala, ok? Bem, a reação, aquela de Montenegro, né? Que é muito famosa, gente. Aquilo ali é muito famoso, dá para você falar também. Reação de Montenegro, você vai fazer inserir, né? No tecido subcutâneo, na pele, o reator para fazer o teste. E vai medir em até 48, 72 horas. Bem. Bom, como é feita então a transmissão? Através do mosquito palha. O mosquito palha está contaminado com quem? Ele vai estar contaminado com a Leishmania chagas, e é onde causa a leishmaniose visceral. Se tivesse contaminado ali com a amazonensis, a Leishmania brasiliensis, poderia causar, então, a Leishmania tegumentar, né? Como neste caso aqui,
esse bichinho, esse vetor, o mosquito palha, ele está contaminado com esse vetor aí dentro, certo? Então ele vai picar você e aí vai transmitir a doença. O período de incubação, que dizem os livros, é de 2 até 6 semanas. 2 semanas até 6 meses, ok? Vamos dar Gente, um detalhe. Quando você. Um detalhe assim, isso é um extra que você tem que se ligar lá. Até o dia da sua prova, você tem que estar bem conectado com esses pontos. Esses pontos de execução e alta performance. É basicamente isso. Quando você chega no diagnóstico de leishmaniose, entende? Lá você pode estar no final, em qualquer momento. Tem que surgir uma ideia na sua cabeça de perguntar para o paciente: lá onde você mora, tem mosquito, né? Tem muito mosquito na sua região? Você tem estado, tem viajado para a Amazônia, tem viajado para algum lugar que tinha muito mosquito, né? Inseto? Esse paciente, certamente, ele vai te falar que sim. Ele vai te dar alguma... Já no início do caso clínico, muitas vezes, quando a gente vê variantes de histórias clínicas, o paciente fala que é morador rural ou é indígena, ok? Ou esteve em área rural, esteve em área pesqueira, área de mata, entende? Então, você tem que identificar, inclusive quando você lê... Gente, você irá atender um paciente de 50 anos indígena ou de área rural, morador de área rural, pescador em área de Mata Atlântica. Isso tem que acender em você algo, né? Algo, ele está falando ou de leptospirose, ou de hanseníase, ou de leishmaniose, ou de... Olha, me fugiu a palavra, ou da esquistossomose, né? Por causa da água suja. Então, vocês têm que associar isso aí. Muitas vezes, quando você for pedir o exame físico também do paciente, o que eu digo? Quem sabe, fala tudo, não perde nada. Porque às vezes você fala tudo, você se agarra com mais pontos. Às vezes, pontos que você perderia, você se abraça com eles porque você falou tudo. Então, fala que você vai experimentar, calçar gorro, óculos, luva, máscara, lavar as mãos, secar, deitar o paciente na maca. Gente, pegadinha de prova, pegadinha, conta meio ponto, um ponto. O paciente está lá com a mão assim, né? Ou tá com as pernas cruzadas, ou tá com a mão assim, né? Ou tá assim, ajeita o paciente na maca, se você vê, fala, isso gasta 2 segundos. Ó, gostaria que o senhor botasse as mãos aqui, vamos ajeitar seu pé, tá? Posicionar direito. E aí, quando você começar a pedir o exame físico, para a galera que entrou agora, eu vou encaminhar aqui para vocês, entrou bastante gente hoje, eu vou encaminhar para vocês o Alice, o Simple e o Vevac, tá bom? Para vocês acompanharem a ideia que eu vou passar agora. Para vocês, isso aqui é o ouro. Vou falar primeiro do exame físico. Quando você começar a entrar no exame físico, logo você fala: eu quero frequência cardíaca, respiratória, temperatura, saturação, pressão arterial nos 2 membros, tá bem? Eu quero fazer quitoscopia geral de pele e mucosa, avaliar rinoscopia, uroscopia, otoscopia, palpar gânglios linfáticos, cervicais, axilares, inguinais. Quero fazer a ausculta cardiorrespiratória, quero avaliar abdômen. Quero fazer inspeção, ausculta, palpação e percussão do abdômen. Quero fazer a manobra de palpação em garra da borda hepática e esplênica. Quero fazer a palpação bimanual da borda hepática, tá bem? Quero fazer Bloomberg, quero avaliar, né, sinais abdominais tenho e membros inferiores. Quando você sabe, você fala tudo, você já fala, você começa a falar e não para. Quando chegar nos exames é igual. Você pergunta em bloco, de uma vez só, tudo, entende? Aqui, nesse caso aqui, já citava no enunciado que ele tinha trago exames, né? Por isso que diretamente o doutor Douglas pede o exame. Então, aqui diz que você trouxe exame, seu João, Marcos, Marcelo, Alberto, o nome que for. Cadê eles? Deixa eu ver eles. Quem pediu, né?
ok? E aqui, olha só, isso é interessante. Por isso que você viu que em determinado momento o Dr. Douglas viu que tinha HIV nos exames, no meio. Lá acontece sim, gente. Lá no meio vem um exame que você não pediu. E aí você faz uso da sabedoria brasileira, do jeitinho brasileiro, e vai que você ganha esses pontos. Então você pede, né? Eu gostaria de solicitar também HIV, ok? Às vezes pontua na hora do recurso, você E a joga. gente vê que na hora do recurso individual, Eles essas dão ponto. pessoas que verbalizam, que pediu ali no meio algum exame que estava faltando, geralmente eles conseguem ganhar esses pontos. Então, se lembrar de perguntar, mesmo se você pegar o seu impresso na mão e olhar lá e esqueceu de pedir gasometria, esqueceu de pedir radiografia de tórax, se você viu que chegou para você, chega na câmara e fala, eu gostaria de solicitar também radiografia de tórax e solicitar a gasometria arterial. A gente viu, nos recursos que a gente elabora, que a grande maioria sempre ganha esses pontos. Bem, não sei se a galera disse aí, tem alguém aqui que vai fazer a prova pela primeira vez? Quem nunca fez a prova? Gente, eu enviei aqui no WhatsApp para vocês, e eu vou ler aqui, basicamente, para vocês entenderem, para a gente fixar a ideia, porque isso aqui tem que ser fixado cada vez mais. Quando você está lá em pé, na frente da sua porta, ok? Lá com o seu papelzinho, né, com o seu nome, está em pé na frente da sua estação, é uma sala, uma porta está fechada, você vai abrir e vai entrar. Você vai ouvir um apito, né? Então, você abre a porta e entra. Quando você entrar, você vai se deparar com a câmera. Uma pessoa no canto da sala, segurando a câmera. Então, você vai se apresentar a essa câmera. Depois que você se apresentou à câmera, você vai diretamente sentar e vai ler seu caso clínico, ok? Depois que você ler seu caso clínico, você vai se apresentar você e vai receber o paciente. Como é isso? Entrei. Olá, meu nome é Eduardo, candidato à revelação. Vou ler meu caso. Paciente, 40 anos, relata aumento abdominal, dor abdominal há 2 meses. Trouxe exames complementares. Olá, bom dia, meu nome é Eduardo, sou médico, vou realizar seu atendimento. Seja bem-vindo, entre, sente-se, fique à vontade. Como é seu nome, qual a sua idade, em que você trabalha? É assim que você faz inicialmente. Então, a gente falou aí, no caso, até o 4, né? Ó, apresentar, ler, receber, apresentar-se ao paciente, receber o paciente. Aí a gente começa a anamnese. Quais são os seus sintomas? O que te trouxe aqui? Ok? Aqui diz que você está com dor abdominal, aumento. O que aconteceu? Desde quando apareceu isso? Né? Qual a intensidade disso? Está muito? Aumentou quanto nesse tempo? Qual a característica dessa dor? Dói como? Ok? Alivia ou piora com alguma coisa? Ah, sim. Tem algum outro sintoma, como febre, vômitos, diarreia, sonolência, fraqueza, emagrecimento, perdeu, ganhou peso, está sem apetite, tremor, ok? E aí você segue com a Alícia, ok? Quando apareceu a localização, intensidade, característica, irradiação, alívio ou piora. Simples, sintomas associados, histórico. Aí você vai perguntar o histórico do paciente. Tem diabetes, hipertensão, né? Já teve isso antes, câncer, ok? Medicação, toma alguma medicação, é a primeira vez que isso acontece? Como aconteceu? Quando começou a acontecer isso? Como é sua alimentação? Estresse ou trauma? Bateu, caiu? Não, vícios. Você fuma, bebe, usa droga, vacinas, estão em dias, alergias, cirurgias, ok? Você teve em algum lugar diferente, né? Como que é onde você mora? Tem saneamento básico, fica perto de rio, de mata, ok? Teve contato com roedores, pernilongos, gatos, ok? Tem mais alguém com isso aí lá na sua casa? Bem? Gostaria de realizar seu exame físico, né? Me permite, gostaria de me lavar, me paramentar, gorro, óculos, luva, máximo, posicionar direito do paciente, vou ajeitar o paciente na maca, ok? Eu quero ectoscopia geral, pele, mucosas, pressão arterial, frequência cardiorrespiratória, temperatura, saturação, quero avaliar a ectoscopia geral, palpação de gânglios,
linfáticos, axilares, cervicais, inguinais, quero fazer ectoscopia, rinoscopia, ausculta cardiorrespiratória, quero fazer inspeção, ausculta, palpação e percussão do abdômen, quero fazer manobra de palpação em garra do abdômen, ok? Inspira, respira, vou palpar o abdômen no rebordo costal direito, vou fazer a palpação esplênica também da mesma maneira, e vou fazer também a palpação bimanual do abdômen, ok? Da borda hepática. Quero avaliar algum outro sinal de refluxo hepatojugular, algo assim, avaliar enchimento capilar dos membros inferiores. Bem, gostaria então de solicitar os exames complementares para o senhor. Veja o que você tem, exames você trouxe, quais são? Quais você tem? Ah, sim, quero solicitar outros. Então, você entra em bloco, tá bom? Passo a palavra, doutor Douglas. Vamos aqui finalizar a estação por agora. É transmitido, então, ou seja, fica dentro do cachorro, esse bichinho, esse bicho, né? E foi provavelmente algum cachorro que tem na sua vizinhança lá, que estava infectado com esse que transmitiu para o senhor. Então, o senhor tem uma leishmaniose visceral. Alguns diagnósticos diferenciais que a gente poderia dar para o senhor seria uma infecção por Epstein-Barr, que veio negativo, citomegalovírus, que também veio negativo, HIV veio negativo, esses poderiam ser alguns diagnósticos diferenciais. Bom, a conduta nesse caso seria o quê? Eu preciso internar o senhor Roberto, tá? Vou ficar internado, então. Porque a gente precisa iniciar alguns medicamentos para o senhor, tá? Eu vou ter que tomar comprimido, doutor? Não, vai ser pela veia. A gente vai fazer para o senhor anfotericina B, tudo bem? Também pode ser utilizado o glucantina. Vamos então internar o senhor, fazer esse medicamento, anfotericina B. Eu gostaria de também notificar o seu caso, tá? Gostaria de notificar esse caso ao SINAM. Vamos fazer medidas gerais de internação, glucantime. O senhor tem alguma dúvida mais, senhor Roberto? Doutor, quanto tempo eu vou ficar aqui internado? Isso vai depender do seu quadro, tá? Da sua evolução. Mas, de preferência, em 2, 3 dias o senhor já pode ir para casa, tá? A gente adequar esse medicamento para a sua vida, tá? Tá bom. Finaliza a minha estação. Galera, o tratamento para leishmaniose visceral é o glucantime, antimoniato de glucantime, ok? Endovenoso, ele é aplicado e ele é de 20 a 30 dias o tratamento, ok? Bem, eu digo que o principal diagnóstico diferencial nessa história aqui era a extossomose, por quê? Porque diz lá no enunciado, paciente morador rural, o paciente conta, né? Então, você tem que saber que é algum troço que transmite lá pelo contato rural. Você tem que ligar. O aluno que aprova, ele assimila. Tinha um doutor Rafael, que fiz o curso dele uma vez, o Fabrício também citava isso, que o aluno sincroniza o que ele vai encontrando com o diagnóstico, né, que ele já tem o conhecimento na cabeça, ok? Bem, o que mais que a gente poderia citar aqui? Sim, itens de finalização de estação. Eu vou reenviar aí para vocês. Como finalizar uma estação? Gente, você trata, você interna, você encaminha, você sana dúvidas, você encaminha para o especialista, né? No caso, você faz exame, biopsia, marca retorno. E você faz o que aqui? Gente, manda aí no chat. O que a galera esquece? É 2 palavras. Dá vontade de falar para vocês já entrar na estação e já dizer logo, né? Você tem alguma dúvida, né? Vou notificar isso aqui. Vou notificar ao SINAM. Isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Porque tá aqui. Bom, geralmente, notificar é um ponto cheio, por exemplo, 1 ponto, 2 pontos. Então, você esquecer de notificar uma estação como essa é judiado. Crucial para vocês, hein? Olha aí, eu encaminhei no grupo.
Tratamento para casa, interna, orienta, piorar, volta aqui, exames, retorno, 48, 5, 7 dias, dúvidas, notifica, Sinan, conselho tutelar, encaminha especialista, procedimento. Quer ver como vocês têm que saber isso aqui? Bem assim, ó, eu vou passar o tratamento para casa, você vai ficar internado, você tem alguma dúvida, eu vou notificar ao Sinan, ao conselho tutelar, eu vou encaminhar para o especialista, eu vou marcar procedimento, eu vou marcar retorno, você tem alguma dúvida? O que mais que pode ter? Cirurgia, vou encaminhar para cirurgia, vou solicitar outros exames. Vocês têm que saber assim, isso tem que borbulhar, ferver na mente de vocês. Entende? Ó, esse aqui é o cronograma semana 3, a gente passou pancreatite dia 30, Calazar hoje, e dia 4 é a TLS. Eu encaminhei para vocês aí o documento de ATLS, eu acho, hoje ou ontem. Cadê o documento de ATLS? Documento de ATLS. Tá aí, vou encaminhar de novo. É dia 4, mas já tá aí para vocês. Tá bom? Gente. O checklist, depois a gente vai enviar o checklist para vocês, tá bem? Vamos estar enviando o checklist para vocês aí no grupo. Paz, o mapa mental de leishmaniose é lindo demais. Vou encaminhar para vocês aí, agora em seguida. Isso aqui é a chave do sucesso. Tá aí para vocês no grupo do WhatsApp. Bom, para vocês que estavam vendo a estação de hoje, essa foi aqui o caso clínico que caiu na estação da leishmaniose visceral, ok? Você está no ambulatório de especialidades, vai atender um paciente de 30 anos, pardo, solteiro, procedente de São Paulo, que vem encaminhado da consulta ambulatorial na UBS. Após ter sido encontrado esplenomegalia no exame físico, o paciente traz também alguns exames realizados na consulta anterior, ok? Esse foi o nosso caso clínico. Quem vai fazer o caso clínico hoje aqui com a gente? Chama no microfone aí, manda aí. Doutor Félix Raul. Esse já está aprovado, doutor Félix. Doutor Félix está aqui com a gente, eu acho, quase desde a primeira aula. Alguém mais gostaria de candidatar? Doutor Félix comprou um microfone? Tá com fone? Eu acho que já estou com o microfone, não sei se tá dando certo aí. Testa aí, fala para mim. Rapaz, tá bom. Já não tem eco não, né? Tá bom aí. Feito. Beleza. Bem, vamos fazer então a estação ao vivo. Vou cronometrar aqui. Tem que dar o zoom na estação. Bem, bota aí o caso clínico. Gilney Galvão. Alguém envia o grupo aí, o link para o Gilney? Gilvei, por favor, copia e cola para o Gilney. Algum colega? Bem, vamos fazer a estação então, Félix Raul? Bora. No apito. 1, 2. Pronto. Félix Raul, espere candidato à reavaliação. Cenário de adaptação. Você está no ambulatório de especialidades e vai atender um paciente de 30 anos, pardo solteiro, procedente de São Paulo, que vem encaminhado à consulta ambulatorial na UBS após ter sido encontrado esplenomegalia no exame físico. O paciente traz também alguns exames realizados na consulta anterior. Nos próximos 10 minutos deverão ser realizadas as seguintes tarefas: realizar o atendimento ao paciente e descrever e demonstrar as duas manobras semiológicas da palpação de baço e fígado, solicitar exames laboratoriais bioquímicos de imagem histopatológico, se julgar necessário, dar o diagnóstico e conduta de tratamento, responder aos questionamentos do paciente estimulado,
Bom dia, boa noite. Meu nome é Félix, eu sou médico responsável pelo atendimento no dia de hoje. Eu gostaria de saber qual é o seu nome, idade de profissão, estado civil, motivo da consulta no dia de hoje. Como posso ajudar o senhor? Boa noite, doutor. Meu nome é João. Eu tenho 30 anos, doutor. Ó, eu vim de São Paulo, doutor. Vim da área rural, sabe, doutor? E eu vim porque minha barriga está aumentando de tamanho, doutor. Tá. Senhor João, eu vou fazer algumas perguntas para ter uma melhor compreensão da sua situação, do seu problema e poder ajudar melhor, tá bom? Eu gostaria de saber há quanto tempo começou esse aumento de volume na barriga, se começou bruscamente ou foi aos poucos, ou como é esse aumento, se é simétrico, se é mais de um lado ou do outro, se melhora ou piora de alguma forma, como foi se tem algum desencadeante, se é a primeira vez que acontece na sua vida e se tem algum outro sintoma mais, ou seja, se tem febre, náusea, perda de peso, tem vômito, diarreia, tontura, decaimento, sudorese, calafrios, caída, falta de ar, se tem mais, se nos membros tem inchaço, tem mais algum outro sintoma? Poderia me responder essas perguntas, por favor? Doutor, olha, eu tive uma sudorese assim algumas vezes, mas teve um outro médico que me falou que meu baço estava grande, né, lá em São Paulo. E eu vi assim que eu tô mais cansado, e tem uns 2 meses que aumentou minha barriga, assim, sabe? Uns 2, 3 meses. Entendi. Nessa região onde você mora, tem mais pessoas que estão apresentando os mesmos sintomas? Alguém na sua casa? Não consta no script. Perfeito. O senhor tem alguma doença crônica, como asma, hipertensão, diabetes, doença crônica, alguma outra doença crônica? Alguém na sua família tem alguma dessas doenças? Você toma algum remédio de uso contínuo? Tem alergia a algum remédio ou alguma outra coisa? Doutor, eu sou muito saudável, eu não tomo nenhum remédio. Tá. Você viajou recentemente para alguma outra área? Tem muito mosquito onde você mora, onde você viajou? Ah, mosquito? Teve um dia que eu acordei, doutor, ele estava me levando carregado lá para fora de casa, já tinha passado a porta. Entendi. Já você teve alguma internação, alguma cirurgia prévia? Não consta no script. Falando dos seus hábitos diários, eu gostaria de saber como você está se alimentando, como está seu apetite, se tem atividade física, se está dormindo bem, se está fazendo xixi, cocô bem, se fuma, bebe ou é usuário de droga ilícita. Poderia me falar? Não, doutor, não estou com nenhum problema para fazer cocô nem xixi. Tá bom. Então, eu gostaria de fazer o exame físico do senhor, se me permite? Permito, doutor. Então, eu gostaria de lavar as minhas mãos, secar as minhas mãos, aquecer as minhas mãos, me paramentar com gorro, óculos, luvas, máscara, o avental e deitar o paciente, me colocar na direita do paciente. Previamente, tenho pesado, medido, calculando índice de massa corporal. Eu gostaria de uma ectoscopia geral, pele e mucosa. Eu gostaria as sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio e temperatura. Eu gostaria avaliar o paciente, fazer horoscopia, otoscopia, rinoscopia, o exame dos linfonodos na cadenas ganglionares cervicales, axilares, inguinares, poplite, na região poplite. Eu gostaria de fazer o exame cardiorrespiratório, infecção, palpação, percussão e ausculta, e no exame do abdômen. Eu gostaria de saber realizar infecção, ausculta, palpação e percussão. Gostaria também de fazer algumas manobras do fígado e do baço, manobras de palpação bimanual do fígado, manobras de palpação em garra do fígado, shifter do baço e em garra do baço também. Gostaria de fazer se tem reação peritoneal, ou seja, na descompressão brusca dolorosa, tá? Eu gostaria de fazer a manobra da punho-percussão lumbar bilateral, olhar se é positiva, tá? E gostaria de fazer o exame dos membros, se tem alguma alteração vascular ou se tem edema também. Tem um exame físico? Perfeito. No exame físico, estado geral descorado, olha, tem as mucosas tá descoradas, tá neitérico, acianótico, temperatura está elevada, tem febre, tem 7,9 graus, emagrecido, ausência de linfonodos palpáveis, não tem linfonodos, tá? Aí tem pressão arterial 120/80, frequência cardíaca 90, frequência respiratória 16, abdômen cardiovascular sem alterações, o abdômen está globoso, com ruídos aéreos positivos, flácido, vaso palpável, próximo a cicatriz umbilical, de consistência firme, pouco doloroso e a palpação. Olha, tem o vaso tá grande, tá aumentado de tamanho, viu?
e tem um síndrome anêmico aí pelas mucosas descoradas, tá bom? E tem também o fígado aumentado, tá bom? E neurológico tá normal. Doutor, o que é que você vai fazer para me ajudar com essa barriga tão grande, doutor? Tranquilo, Tá a gente vai ajudar o senhor, tá? Eu gostaria de avaliar os exames que o senhor falou que tinha para trazer, que tinha feito na consulta anterior. O senhor trouxe? Trouxe, doutor. Tá aqui uns exames, ó. Deixa eu ver. Tá na tela. Exames laboratoriais. Hemoglobina. Olha, tem anemia, hemoglobina em 7, tá? O hematocrito também está baixo, os leucocitos estão baixos também, os linfocitos também, as plaquetas também, tem pancitopenia, viu? A creatinina 1,5 está um pouquinho aumentada e a ureia também, tá? Tem o ácido, tá em 88, está aumentado, o ALT também está aumentado, tá? A TGP e TG está aumentada. A fosfatase alcalina também e a GGT também. As enzimas hepáticas estão aumentadas, ficaram aqui alteradas, tá bom? A bilirrubina total está em 0,8 também e direita em 0,3. A albúmina está baixa e o INR também está normal, tá? E o raio-x de tórax está normal. Além desses exames, não trouxe mais nenhum, certo? Ultrassom de abdômen. Aí, olha, no ultrassom de abdômen, saiu que tem esplenomegalia. O fígado está um pouco aumentado também, mas de textura normal, não tem sinais de hipertensão portal, tá bom? Essas foram as alterações que tem os exames que o senhor trouxe, mas eu gostaria de pedir mais algum outros exames. Eu gostaria de pedir sorologias para Chagas, IgG e IgM, gostaria de pedir também sorologia para leishmaniose, tá? O teste rápido que pode ser feito, ou serologia também para leishmania, para esquistosomiose, gostaria de pedir para HIV, para citomegalovírus, gostaria de pedir também para toxoplasmose, tá bom? E IgM também. Gostaria de pedir uma tomografia do abdômen, tá? Gostaria de pedir fazer um ultrassom fácil. No ultrassom não saiu que tem líquido na cavidade, mas já foi feito. Gostaria de pedir também C3 e C4, tá? E gostaria também de pedir uma hemocultura também, tá bom? E um teste de sífilis, um teste rápido de sífilis, para sífilis. Então, é só isso. Aí saiu que o complemento 3 e 4 é normal, tá bom? Aí as culturas estão em andamento, as sorologias para HIV negativo, sífilis e talomarovírus, em baixa, toxoplasmose negativo. Então, pelos exames, pelo quadro clínico e pelos exames, resultados dos exames, o senhor que tem uma leishmaniose, tá? Leishmaniose visceral, que é também conhecida como calazar, tá bom? Aí eu vou passar o tratamento para o senhor, que vai ser feito aqui em internação, tá? O glucantime via endovenosa, o senhor vai ficar internado aí por um mês, tá bom? Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma dúvida. Eu vou passar aí, se tem alguma dúvida ao respeito, vou passar também analgésico se tiver dor ou febre, antipirético, o glucantime, antiemético se tiver vômitos, tá bom? E gostaria de saber se o senhor tem alguma dúvida aí ao respeito. Doutor, eu vou ficar bom disso, eu vou sarar, isso contamina os outros? Olha, você não vai pegar essa doença para ninguém mais, tá? Também eu gostaria de notificar ao SINAM a doença, tá? Aí, essa doença é transmitida aí pelo mosquito, pela picadura do mosquito, que é chamado mosquito palha, tá bom? Aí, é preciso que, se também vou ativar aí o agente comunitário de saúde para fazer uma pesquisa ativa na região onde você está morando, por se alguém mais tem sintomas semelhantes. A gente tem que fazer uma limpeza do mato, tá? E falar para ir para os habitantes aí para não pegar a doença, pela picadura, não? Você não vai transmitir a doença, tá bom? E aí, com o tratamento, você vai conseguir melhorar, com certeza. Alguma outra dúvida? Não, nenhuma outra dúvida. Então, quanto tempo falta? Acabou, 10 minutos, redondos. Perfeito. Rapaz, esse Félix é topado. Esse Félix é topado. Beleza. Vamos lá, vamos dar uma lida. Cumprimento, parabéns, Félix, pela execução, tá bom? Vamos lá, cumprimento o paciente, pergunta o nome, se apresenta. Fez. Mantém postura empática e sem julgamentos. Tá bem. Questionou sobre o início dos sintomas. Meu amigo, na hora que eu falei sintoma, ele danou perguntar, ó.
Pergunta sobre febre, adinamia, perda ponderal, sangramentos, icterícia. Gente, o Revalida tá desse jeito agora. Na minha época e do Douglas, era 3 coisas. 2, 3. Agora eles estão pedindo 5, 6. Eles não estão de brincadeira, não. Bem, pergunta sobre sudorese noturna, linfonodomegália. Perguntou sobre sudorese, linfonodo, não lembro, sangramento, não lembro se ele perguntou. Pergunta sobre antecedentes pessoais de infecções sexualmente transmissíveis, uso de camisinha, drogas injetáveis, saneamento básico. Tá bem completo esse nosso checklist. Questiona sobre antecedentes familiares. Não me acordo, mas é algo que está lá no I do Simple, né? O Simple, sim, o I é de histórico do paciente, né? Tem alguma doença? Teve alguma doença? Né? Tem diabetes, hipertensão? Alguém na família tem? Solicitou exame físico, lavou as mãos? Essa é a primeira parte, né? Quando a gente entra no exame físico. No exame físico, gente, uma coisa que é muito importante, muito importante. O exame físico específico, por área de problema. Se o problema é cardíaco, gente, você tem que pedir, né? O bloco de exame físico cardíaco, o bloco de exames complementares cardíaco, né? Você não vai pedir amilase lipase para o coração, né? Você vai pedir troponina, CPK-MB, eletrocardiograma. Você não vai pedir tomografia, né, de tórax. Você vai pedir eletrocardiograma, ecodopplercardiograma, né? Você vai pedir a coisa pertinente, igual no exame físico. Se você tem um problema no abdômen, você tem que fazer o exame físico direcionado ao abdômen, né? Para fazer inspeção, ausculta, palpação, percussão. Quero fazer as manobras, citar os detalhes das manobras, como a gente citou, e se apegar àquilo ali, né? E se apegar àquele diferencial. Todo caso clínico, ele tem aquela frase que te conta o diagnóstico. Gente, tem a frase que te conta o diagnóstico. Vocês vão aprender isso ao decorrer dos dias. Vamos lá, doutor Douglas. Bom, a gente viu que é uma estação bem complicada, certo? É uma estação que você tem que lembrar de vários fatores, certo? Questão de perda de peso, a questão de local de moradia, viajou recentemente, não viajou, para a gente pensar nos diagnósticos diferenciais, certo? Vimos que no ano de 2022 caiu exatamente o quê? Caiu o tema de leishmaniose tegumentar. Ele trazia uma imagem bem característica da lesão daquela doença, da leishmaniose tegumentar. Por isso que a gente pensa que esse ano talvez poderia vir cair leishmaniose visceral, porque eles gostam muito desse tema. Na teoria tem diversas perguntas relacionadas a este tema. E a gente vê o quê? Qual que é o padrão que o INEP cobra de vocês? Habilidade de comunicação. É aquela primeira contato com o paciente. É isso que eles cobram de você. Se você é empático com o paciente, você senta, cumprimenta o paciente, pergunta nome, idade, postura reta, certo? Não cruza os braços. Isso são as habilidades de comunicação. Se por acaso, se você vê na sua prova, uma paciente, por exemplo, chorando, começa a sua estação chorando, e tem lá em cima um lenço, certo? Aquele lenço que está lá em cima, ele não está por acaso ali. Ele serve para você pegar aquele lenço, oferecer para ela. Geralmente pode ser uma questão de spikes, né? Aquele primeiro contato com o paciente, acolhe a paciente. Tem ali uma caixinha de lençóis, né? Para limpar o rosto. Pegue aquilo lá, ofereça para o paciente. Aquilo lá não está à toa ali em cima na mesa de vocês. Então, o checklist do INEP, ele sempre cobra essa questão de habilidade de comunicação, ok? Um detalhe. Oi? Que o Douglas citou aí agora, no caso do lenço, que fosse um copo, algo.
Gente, nada tá lá por acaso, aquilo lá é caro para eles executar, é difícil, eles não fazem nada por acaso, tudo que eles fazem é extremamente planejado. Então, se tiver uma agulha lá, é porque você tem que estar atento àquela agulha que está lá. Se tiver um esteto, se tiver um dreno, se tiver um tubo, um esfigno, algo, você tem que ver e avaliar naquela estação, até o final da estação você tem que usar aquilo ali. Tem que se ligar, né? E Olha não aí, pode pessoal. perder. Olha aí, para vocês verem, terem noção. Cumprimento o paciente simulado. Identifica-se, dirige ao paciente simulado pelo nome, pergunta e ouve com atenção. Adequado, 0,5 pontos. Só de vocês fazerem isso, ó, 0,5. Estabelece contato visual, mantém postura empática ao longo da consulta, mais 0,25. Escuta a fala do paciente simulado sem interrompê-lo, 0,25. Usa linguagem acessível, falando linguagens que o paciente vai te entender. Falando assim, vou te pedir um hemograma completo, não sei. Às vezes na linguagem do paciente, vou pedir um exame de sangue para o senhor, para que o paciente possa lhe entender. E olha aqui, contava 0,25. Linguagem acessível, 0,25. Responde às perguntas do paciente simulado, 0,25. Olha aqui, só nas habilidades de comunicação, a quantidade de pontos que vocês já estão ganhando, né? Então, olha como o INEP gosta de vocês conseguir desenrolar com o paciente. Olha como eles gostam disso. Sempre estar atento a deixar espaços, né? Porque o paciente, isso é muito importante também. O paciente, tudo que vir do paciente, qualquer palavra que vir do paciente, ela vem para te trazer pontos. Então, sempre que o paciente quiser falar, você, sim, ouve ele, depois responde ele, né? E sana a dúvida. E indaga aquele fato que ele te contou, né? Investiga aquilo, esmiuça aquilo que veio à tona, né? Então, dá esse espaço sempre para o paciente em alguns momentos. Dá esse espaço na anamnese, dá esse espaço no exame físico, no final, e dá esse espaço lá nos exames complementares e tratamento, né? Perguntar as dúvidas lá, ok? Porque o paciente, ele vai te trazer... O paciente, ele te traz uns 3,5 pontos na estação, geralmente, ok? 3,5 pontos, 4 pontos é o que o paciente te traz. Tudo isso aí você vai coletar dele e só vai investigar. É válido também falar em termos texto coloquial. Gente, é válido falar de toda maneira. Aí vai essa variante. É lógico que no momento que você vai lidar com o paciente, que o paciente pergunta algo, né? Você vai falar assim, como o Douglas falou. Sim, vou solicitar alguns exames de sanguíneos para avaliar melhor, né? Mas quando você for lidar diretamente com, digamos assim, solicitar os exames, você fala o nome dos exames mesmo. E completo, entende? Nome completo dos exames. Exatamente. Quando você for, por exemplo, mencionar isso para a câmara, para o examinador, você fala numa linguagem técnica. Mas ao se referir com o paciente, aí você utiliza linguagens que ele vai te entender. Olha, seu João, eu vou pedir aqui um mielograma. Ele não vai te entender. Se pedir seu consentimento, fazer um mielograma, ele não vai te entender. Se o paciente, se você falar assim, fazer uma biópsia da medula, tentar falar em palavras que o paciente vai lhe entender. Olha esse checklist aqui, qual que era a importância? Ele te dava uma imagem na hora da prova, ele te dava uma folha assim, certo? Uma folha para você com a descrição da foto, da imagem característica da lesão da leishmaniose tegumentar. Então, aqui ele te pontuava se, descreve as características da lesão. Então, você deve verbalizar, ok? Olha para a câmera e fala bem alto. Olha, essa lesão é uma úlcera única, bordas definidas, elevadas, ilimitadas ou infiltradas e indolor. Se você mencionar essas 3 características para a câmera, você ganharia 1 ponto. Se você esquecesse de mencionar uma das características, só ganha 0,5 pontos. Então, olha a importância de você descrever a maior parte
das características daquela lesão que você identificar na hora da sua prova, como por exemplo, certo? E segunda parte são o plano terapêutico, a conduta. Você deve então fazer e explorar o máximo da sua conduta. Vai encaminhar esse paciente? Vai internar? Para onde esse paciente vai ser atendido? Aonde vai resolver o problema desse paciente? E não só ele, mas o contexto inteiro. Então, entender este paciente, entender onde ele está inserido, ele precisa de um apoio multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, pensar no paciente, um paciente holístico, certo? Em toda a sua característica pessoal. Tudo bem? Equidade, integralidade e universalidade. Se você seguir esses princípios aí, você vai bem também, tá bem? E poderia estar encaminhando esse paciente, né, para um gastroenterologista? Poderia. Eu quero citar um negócio aqui. Vamos lá, porque eu gosto de passar bastante conteúdo para vocês pegar pelo menos bastante variantes de ideias aqui. Qual o tratamento da extossomose? Quem sabe? É um nome bem difícil e estranho. Praziquantel. Deixa eu digitar aqui para vocês. Da extossomose. Tem que saber, porque às vezes você sabe um detalhezinho e isso não deixa você tão eufórico, você não se perde na estação. E às vezes você não iria ouvir falar isso em lugar nenhum. O medicamento é o Praziquantel, tá bom? Da extossomose. Gente, outro lá, Chagas. Qual é o tratamento da Chagas? Benzinidazol. Se eu não me engano, é de 5 miligramas. Qual o tratamento da sífilis, gente? No caso que é a diferencial da tegumentar, é penicilina benzatina. Se for sífilis primária, é quantas penicilina? Se for sífilis secundária, é quantas? Se for terciária, é quantas? Se for neurosífilis, né? Vamos lá. Primária, uma dose única, 2.400.000 penicilina benzatina. Secundária, 2 doses, né? E se for neurosífilis, é a penicilina cristalina, 14 a 20 dias, tá bem? 10 dias até 20 dias. Bem, qual é o outro que a gente tem? Esporotricose, gente, esporotricose é o itraconazol, tá bem? É o tratamento, o itraconazol. E na leishmaniose tegumentar é o mesmo, glucantime, ou anfotericina B, tá bem? Vai ficar gravado na íntegra, encaminha para o colega de vocês. Quem gostou, deixa o like, fala lá no grupo que é bom, compartilha. Vai ver as aulas dos cronogramas passados, primeira, segunda semana. Vem para aprovação, vem com a gente. Passo a palavra, doutor Douglas. Bom, estamos dando início aqui na nossa jornada, finalizando aqui agora, certo? E convidando vocês para o treinamento presencial AlphaMed 2023 em Curitiba e Brasília. Curitiba, dia 25 e 26 de novembro, treinamento em alta performance, mais de 80 checklists com atores, ok? Em Brasília, igual, hotel 5 estrelas, coffee break, comida à vontade, não é mesmo, doutor? Tem comida demais nos nossos eventos, a galera não passa fome, não. Tranquilidade lá para nós passar o dia lá no internato Revalida. Primeiro dia vocês vão fazer estações realísticas, segundo dia é o aulão da revisão, a gente vai estar debatendo casos na mesa redonda. São apenas 20 vagas em cada lugar, tá bom? São 2 dias de evento, ok? Curitiba 25, 26, dia 1 estações realísticas, dia 2 aulão da revisão, e Brasília 29 e 30, dia 1, o mesmo esquema, tá bom? E uma excelente noite para vocês, espero que vocês tenham gostado, tem lá na íntegra no YouTube, ok? Aí nós, boneco de intubação, me esqueci o nome do moleque nosso de intubação, mas já deram o nome para ele. Era o Pedrinho.
Pedrinho. É o nosso Pedrinho. Tinha uma música do Pedrinho na época. Bem, vamos com a gente, vem para aprovação. Grande abraço, excelente noite para vocês. Que Papai do Céu abençoe cada um de nós. Um grande abraço para vocês. A gente vai mandar aí no chat, no nosso WhatsApp, todas as informações. Um grande abraço da Alfamed.